Nas últimas 4 semanas, eu não estava conseguindo estudar corretamente. Eu sentava no computador para tentar ler o conteúdo que eu estou me preparando para um vestibular. Eu tentava fazer questões, tentava revisar o conteúdo, mas eu nunca conseguia ficar 2, 3 horas sentado apenas estudando. E eu percebi que isso não era normal, porque há meses atrás eu conseguia ficar 6, 7, 8 horas consecutivas lendo conteúdos, estudando ativamente aquilo que traria a minha aprovação. E eu comecei a me questionar, por que é que isso está acontecendo comigo? Por que é que de uma hora para outra eu não consigo mais estudar da maneira correta, estudar com a mesma intensidade? E podem até existir várias explicações para isso, desde cansaço psicológico, o tal cansaço mental, o cansaço físico de não estar dormindo corretamente, ou uma alimentação errada, ou uma falta de exercício, mas a grande questão que eu percebi é que eu estava viciado no celular. E isso estava me atrapalhando drasticamente, isso estava minando a minha capacidade de fazer tarefas de longo prazo, em que a recompensa não é imediata. Principalmente porque o celular e as redes sociais, elas funcionam com um estímulo diferente. Elas funcionam na base de um reforço intermitente, onde você não sabe como e quando vão vir a recompensa. Então, a recompensa de você mexer no celular e nas redes sociais, ela é aleatória, ela é imprevisível, bem semelhante como acontece nos vícios em apostas. Você não sabe se você vai ganhar e se você vai perder. E por mais incrível que pareça, é justamente essa ambiguidade, esse resultado ser tão vago, tão imprevisível, que faz com que nós, seres humanos, fiquemos mais viciados nesse tipo de conteúdo. É difícil você largar um vício em apostas ou em celular, porque a recompensa que você recebe de perpetuar esse comportamento, ou seja, de mexer no Instagram, de scrollar o TikTok, é imprevisível. Então, uma hora você abre o aplicativo e consome o Reels que é legal, que é interessante, que é engraçado. Outra hora é um tédio puro, é chato, nada anima. Mas é justamente essa imprevisibilidade de recompensa que faz com que você fique mais viciado naquilo. Igualmente com a pessoa que é viciada em apostas. Uma hora ela joga e ganha, em outro momento ela perde e ela fica nessa alternância de resultados. E justamente esses resultados alternados, o tal reforço intermitente, faz com que a pessoa não largue o vício. Porque uma hora ela ganha, outra hora ela perde, e essa recompensa aleatória faz com que o cérebro fique viciado, porque meio que os nossos circuitos neurais interpretam da seguinte maneira: o que acontece se eu jogar agora? E se dessa vez eu vencer? Nas últimas 2 ou 3 eu não consegui, eu perdi dinheiro e tudo mais. Mas e se for agora a oportunidade de ganhar? E se agora eu ganhar o dobro, o triplo? E é basicamente nesse mecanismo que o celular e as redes sociais operam. E a grande questão é que a procrastinação, ela é muito perigosa para nós, ela é muito dolosa, porque ela vai roubando os seus sonhos. A procrastinação rouba tudo que você tem de melhor, o seu potencial, ela mina o seu tempo, que é o seu recurso mais valioso, sobretudo quando você é um jovem, que você tem mais tempo para estudar, mais tempo para trabalhar, porque muitas das vezes seus pais te sustentam. A procrastinação, ela mata o seu potencial, ela mata quem você pode ser um dia, porque você joga tudo que você pode alcançar, todos os seus sonhos, seus objetivos de passar na faculdade, passar no concurso público, empreender no mercado digital. Você pega tudo isso e joga fora em prol de ficar alguns minutos no Instagram, vendo conteúdos que não te agregam em nada, que só fazem você perder o seu tempo. Mas mesmo assim, ninguém consegue largar isso. A maioria das pessoas está viciada e não consegue parar, não consegue mudar esse comportamento. Cada vez mais eu vejo que o vício em celular, ele é subestimado, ele é tratado como uma coisa normal. Você acorda e já vai mexer no celular, você vai para o banheiro e mexe no celular. Tem pessoas, inclusive, que tomam banho com o celular próximo, até mesmo em mãos. Alguns celulares que são a prova d'água. E é bizarro olhar para a nossa espécie e perceber que nós nos tornamos dependentes de uma tecnologia pequena,
Uma tecnologia que é minúscula, mas que muitas vezes nos conhece melhor do que até parentes que moram conosco. Isso é extremamente bizarro. E o grande ponto é que é um vício que é socialmente aceito, então você não percebe que está viciado muitas vezes e a sociedade trata como algo normal, porque se todo mundo está fazendo, então é normal. Essa é a lógica que a sociedade segue para quase tudo. E você não percebe que está viciado, você não perceber que está viciado, talvez seja o maior dos problemas, porque você não consegue tratar um problema se você não consegue reconhecê-lo. E aqui vão algumas dicas para você saber se de fato está viciado em redes sociais. O primeiro ponto é o consumo de horas. Esse é o mais básico, todo mundo sabe. Se você consome muitas horas de celular, você consegue filtrar se você está consumindo mais do que deveria ser. Outro ponto que eu não vejo as pessoas falando, que é o que nos Estados Unidos eles chamam de fishing, que é pescando na tradução literal, que seria basicamente quantas vezes você pesca o seu celular. Ou seja, você está fazendo uma atividade, estudando ou trabalhando e do nada você está entediado. E você pega o seu celular e começa a dar uma scrollada ali de 5 minutinhos, seja no Instagram, seja no YouTube, seja numa conversa com algum amigo, seja no que for. Você pega o celular e começa a mexer por 5 minutinhos, 10 minutinhos. Quantas vezes você faz isso ao longo do dia? Você simplesmente não está fazendo nada ou até está fazendo uma tarefa e do nada você pega o celular e começa a mexer nele. Isso é um sinal muito forte de que talvez você esteja viciado no consumo de celular. Porque esse ato de ficar pescando a todo momento mostra que você está dependente do celular para entreter ou para passar o tempo, entre aspas. Uma das formas de você lidar com isso é trocando esse hábito por outro. Por exemplo, consumo de livros. Você pode trocar esse ato de pescar no celular com o ato de ler livros. Tirar aqueles 5, 10 minutinhos de intervalo do seu trabalho para ler em vez de ver redes sociais. É um bom começo. Esse é o segundo sinal que você pode usar para descobrir se de fato está viciado. E o terceiro sinal, talvez o que passe mais desapercebido, mas que também é igualmente importante para a sua vida, porque não tem como você negligenciar isso, é você inserir o consumo de celular em momentos inoportunos. Eu já citei um desses exemplos, que é o caso de ir no banheiro. Quando a pessoa vai no banheiro e ela leva o celular para consumir enquanto está urinando, por exemplo, ou quando está defecando, ou quando está tomando banho. Esse é um sinal claro de que essa pessoa está viciada no consumo de redes sociais. Outro exemplo é quando você está na fila do banco ou na fila do supermercado e você precisa ficar ali mexendo nas redes sociais para passar o tempo, porque você não aguenta ficar 5, 10 minutos em uma fila. É outro exemplo onde o vício está presente na sua vida. Então esses são os 3 sinais mais claros. Agora, o ponto mais importante, ou que as pessoas mais querem com esse vídeo é: como eu paro de procrastinar de fato? Existem várias formas, mas a principal delas, e a mais importante, é: você precisa mudar a sua mentalidade. Você pode criar qualquer mecanismo para tentar filtrar os estímulos. Eu, por exemplo, no momento em que eu vou estudar, eu não deixo o celular no mesmo quarto, no mesmo cômodo em que eu estou. E eu percebi que isso melhorou muito a minha capacidade de concentração e foco. Então eu pego o celular e levo para o cômodo mais distante do meu quarto. Eu entro no meu quarto, fecho a porta e começo a estudar. Isso melhorou muito. Mas não adianta só você ter esses tipos de ferramentas práticas para lidar com a procrastinação se de fato você não começar a mudar os seus pensamentos. Você começa a se questionar sobre por que você está procrastinando, porque você quer procrastinar. Então, no momento em que você for mexer em redes sociais, em vez de estudar, você tem que se questionar: por que é que eu estou fazendo isso? Será que é isso que de fato eu quero? Será que é isso que mais vai me beneficiar no futuro? Você tem que começar a fazer um jogo mental, um jogo filosófico, sabe? Começar a se questionar a si mesmo, não aceitar aquilo que você está fazendo por hábito. Começar a se questionar: por que que eu faço isso? Por que eu devo fazer isso? Ou será que eu não devo fazer isso? Você começar a
perceber até que ponto aquele comportamento que você está fazendo é um comportamento automático ou é um comportamento em que você está pensando nele. Então, quando você vai estudar, você precisa focar naquele assunto, precisa se concentrar, você precisa revisar o assunto, precisa explicar para si mesmo, você precisa ativamente trabalhar naquilo. O vício, de maneira geral, ele trabalha de uma maneira meio que automática. Você não percebe que está viciado, você só reproduz aquele comportamento, seu cérebro pega a recompensa e acabou. É isso que para o seu cérebro importa. Mas para você, a longo prazo, isso é puro veneno. Então, a melhor forma de você reduzir esse vício não é só cortando os estímulos, mas é trabalhando na sua questão psicológica, mental, filosófica, para fazer você se questionar no momento antes de você praticar o vício, ou começar a praticar o vício, ou até mesmo no momento em que você começou, tá bem na fase inicial da prática do vício, você se questionar: será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Ou será que eu preciso mudar o meu comportamento?